Oi, gente, tudo bem? Bom, como combinado, hoje eu vim contar pra vocês a história do meu bebê milagre, a Luísa. Vocês me pedem tanto, né? Já tava na hora de eu vir contar pra vocês. Bom, se eu chorar aqui, gente, vocês não ligam, tá bom? Vocês, né? Bola pra frente. Bom, depois que eu perdi o Enzo, mais ou menos um mês depois, né? Eu me senti um pouco mal. Na minha família toda, não é possível que você tá grávida, você tá no resguardo, né? Uns amigos pensando, você tá doida, tudo. Eu falei, gente, eu não tô grávida, né? E aí o meu marido falou assim, amor, eu acho que você tá grávida. E eu falei assim, mas não tem como a gente tá grávida se a gente não tá tentando. E aí eu lembro que aí eu passei muito mal no dia, e eu corri na farmácia, comprei um exame só pra falar assim, não tô grávida. Gente, tava grávida. Deu belos de 2 risco, bem escuro. Né? Quando Deus faz direito. E aí, né, eu fui, né? Fui na minha primeira consulta, o médico já riu na minha cara e disse assim, essa gravidez não vai pra frente, dou 3 meses pra você perder esse neném. E eu falei pra ele assim, doutora, eu não vou perder esse neném e ainda vou trazer pro senhor conhecer. Ele deu um ar de rir e falou assim, ah, né, então tá bom, né. E passou alguns exames, ultrassom, tudo, tava indo tudo tranquilo. Quando mais ou menos eu tava com uns 6, não, de 4 para 5, né? Nós já estávamos pensando nos nomes. Se fosse menino, chamaria Miguel, que a gente não poderia colocar Enzo porque o Enzo já era registrado. E se fosse menina, a gente queria Laura ou Luísa, mas a votação ganhou Luísa porque o pai chama Luiz, né, gente? Na toa que já é a cara do pai. E aí eu ficava, né? Ai, será que vai ser Luísa? Ai, mas eu queria tanto Miguel porque, né, a gente queria um menino, né? Beleza, passou umas 2 semanas, a gente fez ultrassom e deu Luísa. Bom, mas a gente ficou com aquele nome pra gente. A gente ainda não tinha contado pra muita gente como que chamaria. Aí eu lembro que eu fui buscar o resultado da placenta do Enzo que tinha saído. E eu descendo a rua da Aparecida aqui da nossa cidade, quem mora aqui sabe, eu fui lá no centro diagnóstico, peguei, abri, li todo o resultado, eu descolamento de placenta, tá, beleza. E aí eu descendo a rua, eu lembro que chamaram meu nome antes de eu chegar nesse lugar. E eu fiquei assim, olhei, eu falei, mas não é ninguém que eu conheço, então eu não vou, né? E eu continuei andando, acho que eu dei uns 5, 6 passos, mais ou menos, andei uma esquina, chamou de novo. E eu me arrepiei, eu falei assim, mas gente, eu falei assim, Jesus é o Senhor? E fiquei em silêncio, ninguém respondeu. Falei, então, por enquanto é Jesus, né? E andando mais um pouquinho, uma senhorinha veio de encontro comigo, né? As irmãs do coque, eu sou evangélica, então eu sei que com as irmãs do coque ninguém mexe. E aí eu peguei e eu troquei de calçada. E ela trocava de calçada atrás de mim. Eu passava do outro lado, ela passava atrás de mim. Eu falei assim, ixi, é negócio de Deus, então deixa eu ficar bem na minha, né? Ela aproximou de mim, pegou na minha mão e falou assim, Alessandra, Deus mandou eu te dizer que Luísa não morre. E eu falei assim, eu na hora eu fiquei em choque, falei assim, mas pensei, ela não sabe que neném chama Luísa, né? Como que ela sabe? Mas na hora eu nem lembrei que era Jesus que eu já tinha contado pra ela, né, gente? Era Deus confirmando. E aí eu fiquei com aquilo, Luísa não morre na cabeça. Peguei os resultados, fui pra casa, né? Quando eu estava mais ou menos com uns quase 7 meses, eu fiz um ultrassom normal e tinha dado que ela estava com baixo peso. E aí o meu obstetra falou que era normal e pediu um ultrassom Doppler pra mim fazer. Fui fazer o ultrassom depois de umas 2 semanas, mais ou menos. E tava aparecendo 1.400 na tela. E eu cutuquei a minha irmã que tava comigo nesse dia, eu falei pra ela assim, o que é aquele 1.400? Será que é o peso da Luísa? Aí ela falou assim, não, deve ser a placenta, né? Não preocupa não. E fomos embora, a gente esqueceu tudo. Quando foi no outro dia, a moça do ultrassom me ligou e disse assim, olha, o doutor Pedro pediu pra você vir buscar o seu ultrassom, né? Pra você levar pro seu médico
porque deu algumas alterações, mas que tá tudo bem. Levei uns 20 minutos mais ou menos, porque eu tava em choque, pra poder ligar pra minha mãe. Aí eu liguei pra minha mãe, ela falou, não, vamos pro hospital, porque todo mundo lá conhece seu caso, né? Que eu tava indo muito pro hospital com dor. E eu já tinha ficado mais ou menos umas 2 semanas internada, então, pra gente saber o que tá acontecendo, né? Aí eu lembro que ela ligou pro pastor e o pastor levou a gente pro hospital. Aí chegando lá, o doutor que tava de plantão, ele me examinou tudo e disse, não vou te entupir de remédio mais não. Vamos deixar essa menina nascer, né? Tá na hora. Se ela tivesse com 1.800 eu fazia o parto dela aqui, mas só que aqui não tem neonatal, né? Nossa cidade é uma vergonha com isso. Não tem neonatal, então vou ter que te transferir pra uma cidade, para outra cidade, eu vou tipo no SUS Fácil, pra causa de neonatal, né? Que você tá com 33 semanas, né? Ela tá com 1,4 kg, ela tá com restrição de crescimento, né? Tem sofrimento fetal e a gente precisa tirar ela logo. Senão é perigoso você perder ela de novo. Beleza, né? Aí eu fui pro quarto, meu marido foi comigo, né? Fez a minha internação. E naquela mesma noite, na quarta-feira, saiu a minha vaga para São Sebastião do Paraíso, um lugar onde eu amo de coração. Um beijo para todas as meninas que estão me escutando, né? Que vão assistir esse vídeo. Vocês foram anjos de Deus nas nossas vidas. Mas, aí tava, gente, aqui não tava chovendo aqui em Guaxupé. Foi eu entrar dentro da UTI móvel e meu marido comigo. E eu com todo aquele medo, porque eu tava perdendo líquido, então minha calça tava toda molhada, minha blusa tava molhada. E aquela balançava muito, né? Porque tava chovendo muito, gente. Só foi a gente entrar naquela ambulância, choveu muito, mas caiu uma chuva, mais uma chuva em Guaxupé, até chegar em São Sebastião do Paraíso. E a minha mãe, meu pai e um amigo da família tava no carro atrás da gente. Chegando lá em Paraíso, eu só dei tchau pra eles, a gente entrou, né? E chegando lá, o chefe da maternidade já veio me atender, me examinou tudo e disse, olha, sua neném vai ter que nascer de um jeito ou de outro. Eu falei assim, doutor, não tem como a gente fazer parto normal, né? Porque eu já tive um parto normal, tudo muito mais tranquilo, mais rápido. Ele falou, não, porque a sua bebê no ultrassom tá deitada, se a gente forçar uma dilatação e a gente forçar o parto, a gente pode quebrar o pescocinho dela no parto. Aquilo já eu engoli seco, né, gente? E aí ele falou assim, não, eu não vou nem te passar remédio, soro, essas coisas, nem nada, porque você já tá entupida de remédio. Eu já tava com 100 e poucos quilos só por causa do... Eu já tinha engordado 22 quilos, né, na gravidez da Luísa, mais os 8 do Enzo, então já dava aí quase 30 quilos das duas gravidez, já tava bem acima do peso, então eles não queriam mais me passar medicamento, essas coisas. Pra eu inchar mais, eu tava bem inchada. Umas 10 horas mais ou menos que a gente tinha chegado lá, e no outro dia de manhã, era umas 7h30, ela falou assim, olha, você vai tomar banho, que daqui a pouco a gente já vai vir, você põe a camisola, a gente vai vir te preparar pra gente já ir pra cesárea. Eu falei, beleza, né? Chegou uma moça que tava com muita dor, tava com 3 dias de dilatação, mas não evoluía o parto. E aí eu falei, não pode passar na frente, porque ela tá com dor, né? Eu tô sem dor, tranquila, a gente hoje ainda tem contato, graças a Deus, né? Os nossos filhos nasceram no mesmo dia, a neném dela nasceu 8h30. E aí assim que ela voltou, mais ou menos, eram umas quase 10 horas, eles me levaram, né, pra sala de parto. Aí o Luiz foi se preparar. E o anestesista muito educado, conversou comigo, sabe? Tudo que ele ia fazer, ele me explicava, as enfermeiras muito humanas, sabe? Humanas mesmo, sabe? Abraçar a gente, de dar carinho, porque eu tava super assustada, porque o médico disse que poderia morrer nós duas no parto, porque a minha pressão tinha subido um pouco e eu nem tinha percebido, e no ultrassom tinha dado que eu tava com pré-eclâmpsia. E para que muitos sabem, pré-eclâmpsia é quando a pressão sobe demais da conta e é o que mais se perde mães em parto nesse país, infelizmente. E aí eles me deram alguns medicamentos, mas eu não lembro o nome, gente, eu tava muito passada. Aí o Luiz chegou, eu já tava deitada, anestesiada,
E, e aí eu só pedi pra Deus assim, Deus, deixa eu escutar o chorinho dela, né? E ela nasceu, gente, berrando, mas berrando mesmo, berrando. Ela berrava, tipo assim, pra saber, mamãe, eu tô viva, sabe? E aí eu me emocionei, é lógico, né? Foi um momento muito lindo. E aí eu lembro que a enfermeira falou assim, vem papai, dá um oi pra Luísa, porque eles perguntam o nome e tudo. Vem papai, dá um oi pra Luísa. E eu segurei na mão dele e falei assim, não sai de perto dela. Esse foi aí, a minha pressão subiu um pouco, foi pra 22/17. Tiveram que me entupir de medicamento, quase me deram uma anestesia geral, mais ou menos eu fiquei meio grogue. Mas eu lembro que eles trouxeram ela pra mim. E eu lembro assim, gente, a cara do pai, né? E ela falou assim, dá um beijo, mamãe, nela, porque o pediatra já veio buscar ela. Eu dei um beijo e falei, vai com Deus, minha filha, que Jesus te abençoe. E aí eu vi ela saindo assim na incubadora, né? Levaram ela pra UTI neonatal. Passaram-se 3 dias que eu levantei da UTI, mais ou menos que eu fui ver ela. Que eu levantei da cama, né? Desculpa. Eu fui ver ela e, gente, foi incrível. Sabe, você fica sem respirar todo dia. Eu falava pra enfermeira assim, qual delas que é ela, né? Ela falou assim, aquela grandona ali do fundo. E eu ficava assim, mas grandona, ela teve restrição de crescimento, né? A Luísa nasceu com 42 centímetros e 1,390 kg. Mas na hora que eu cheguei, ela estava com 1,370 kg, mais ou menos, que eles desincham, né? E aí ela tava de bruços, né? E o rostinho de lado, mas virado pra parede. E aí eu lembro que a gente colocou as roupas, né? Que a gente colocava, que ia fazer mãe canguru. E aí a gente tinha que passar álcool em gel em todo o corpo, assim, né? Pra poder pegar o bebê. E aí eu lembro que aí eu voltei assim, virei, entrei atrás da incubadora. E eu olhei pra ela e ela abriu o olhinho e olhou pra mim. Ai, gente, aquilo eu chorei tanto. Eu achei assim a coisa mais linda do mundo. E aí eu falei pra enfermeira assim, eu posso pegar ela? Ela falou assim, na visita da tarde você pega porque ela é mais comprida. E a gente vai fazer mãe canguru pela primeira vez com você e ela. E aí vocês precisam ficar pelo menos 1 hora. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei e voltei na visita da noite, né? Eu fui arrumar as coisas que eu ia ter que ficar lá na cidade, né? Aí eu fui conhecer a casa das gestantes, que lá tem, né? Colocar minhas coisas no quarto, tudo, despedir do meu marido, que ele teve que ir embora, ele tinha que ir embora. E escrever as coisas que eu precisava com a minha mãe, né? Trazer isso pra mim. E aí eu peguei e fui na visita à tarde. Eu e meu marido, eles deixaram ele entrar de novo, porque ela era recém-nascida. E eu lembro muito bem do dia que ela nasceu, porque eu tava lá ainda, né, toda tremendo da cirurgia, avisei todo mundo que ela tinha nascido. E eles foram lá me ver, né, alguns pessoal da igreja, o pastor Jailson, minha mãe, meu pai, minha sogra, minha irmã, a Andressa, que é madrinha dela, como se fosse uma mãe também. E eles foram ver a gente, né? E todo mundo perguntava, como que ela é? Tá, ela é muito pequena. Eu falei, é muito pequena, mas é a cara do pai. Era o que eu falava, a cara do pai. Escreve. E aí eles viram ela, conseguiram ver, né? O pastor foi e orou por ela, pelos outros bebês. E aí foi quando eu vi ela voltando, né? Eu fui ver ela toda aí. Eu peguei ela. Foi a primeira vez que eu peguei ela no colo. Eu senti, eles colocaram ela assim. Então, ela era mais ou menos desse tamanho, assim, gente. Assim. Então, ela ficava aqui, assim. Ela cabia mais ou menos assim no meu umbigo. Ficava mais ou menos assim no meu umbigo. E aí eu lembro que eu cantei pra ela, eu orei por ela. E cantei pra ela dormir o hino que todo mundo sabe, que é o hino do Campbell, que eu canto pra ela. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Ela só dorme ouvindo esse hino. E aí eu cantei pra ela, meu marido pegou ela e a gente foi. Aí ele foi embora, eu tive que ficar sozinha, né? Mas Deus colocou anjos nas nossas vidas, lá em Alfenas. Em Alfenas, olha, gente, já tô confundindo tudo. Em Paraíso, né? As meninas Tainara,
né, que ela também teve bebê, e a dona Nilza, que é a enfermeira. Olha pra vocês verem como Deus faz as coisas. Foi a enfermeira que cuidou de mim quando eu era bebê e foi cuidar de mim agora quando eu tive bebê. E eu lembro que passou mais ou menos uns 10 dias que eu estava lá. Eu fui visitar ela e o coração dela estava muito fraco, gente. Um coração de um recém-nascido, prematuro, é 150 e pouco, 160 e pouco mais ou menos, que ficava o coraçãozinho dela. Ele tava a 50, 60. Eu me desesperei, liguei, fiz todo mundo ir pra Paraíso, né? E aí o pastor entrou na UTI, orou por ela. E aí eu me lembrei do Luísa Não Morre. Eu me lembrei que Deus faz os propósitos dele na nossa vida do jeito que ele bem entende. E aí, passaram-se mais ou menos, eu estava com quase 18 dias. Não, eu estava com 18 dias que eu tinha tido ela. Ela pegou e eu vim aqui pra Guaxupé, porque eu precisava ir na igreja. A gente tinha ido numa igreja, né? Deus é Amor, que eu gosto muito, mas não é como a igreja da gente, né? E o pastor de lá foi usado para dizer que Deus estaria comigo em todos os momentos, que eu ia passar alguns processos difíceis, mas ele estaria comigo. E eu, então, sem entender, né? Fui pra casa, fui pra igreja, né? O pastor e a igreja levantou um clamor pela Luísa, pelos outros bebês que estavam lá. E no dia 19 de manhã, ele, minha mãe e a tia Sônia, que é a esposa dele, me levaram pra Paraíso de novo, né? Chegando lá, eu levei eles pra conhecer onde eu ficava, que a minha mãe também ainda não tinha conhecido. E a gente foi tirar o leite de manhã e eu desmaiei na praça. E elas me levaram pro hospital, mas me levaram de volta pra casa de gestante, eu fiquei lá o dia todo. A enfermeira foi lá, tirou o leite e tudo. E aí, de tarde, a gente foi nas visitas, tudo tranquilo, eu comecei a passar mal de novo. A gente tinha ido comprar shampoo, condicionador, coisa pra gente fazer unha, pra gente distrair a cabeça, né? E aí, eu passei muito mal à noite, quase desmaiar no banheiro. A enfermeira me levou e falou assim, não, que era depressão, né? Por causa da cesárea e tudo. A cesárea tinha abrido um ponto, então a gente ficou preocupada, né? E aí, passando um tempo depois, no outro dia, eu desmaiei de novo na praça. E aí eu fui internada, eu tava com infecção de urina muito forte. E me internaram, e aí eu pedi pra um acompanhante, né, que eu não era dali e tudo. Aí minha irmã foi ficar comigo. E passaram mais ou menos uns 2 dias. Eu piorei bastante porque eu desmaiei no quarto. Isso antes da minha irmã chegar, eu desmaiei no quarto, desmaiei dentro da UTI. Eles não queriam deixar eu entrar pra ver a Luísa. E aí eu descobri uma doença que eu não tinha. E como eu peguei infecção hospitalar, os médicos me deram 10 dias de vida, que em outro vídeo eu vou contar pra vocês o que é. Mas eu sempre pensava, eu vou perder a Luísa, eu preciso da Luísa, eu vou perder a Luísa. Mas não o perder a Luísa, mas eu morrer e a Luísa ficar, entendeu? E aí eu lembro que eu ligava pro meu marido e falava pra ele assim, você não vai casar de novo, porque ninguém vai cuidar da Luísa igual eu cuido, igual eu ia cuidar, tá. E aí eu pedi pro médico colocar a Luísa no quarto comigo. Ele disse que não, porque eu tava com infecção generalizada. E a doença que eu tava, qualquer hora eu podia ir pra uma UTI. E tava todo mundo muito apreensivo, né? Os médicos já não sabiam, fazia um tempo que eles não viam o que tinha, né, me acontecido. E aí passaram 2 dias mais ou menos, eram umas 2 horas da manhã mais ou menos. Eles chegaram no quarto e falaram assim, mãe, a gente precisa conversar com você, com a sua mãe, se a senhora dá conta de cuidar das duas, porque a Luísa vai vir pro quarto com a Alessandra.
porque eles pediram, os médicos dela pediram. Isso eu já sabia que eram, tipo, pra se despedir de mim, porque eu estava morrendo mesmo. E aí a Luísa ficou 3 dias comigo no quarto, depois ela veio pra casa. Foi, eu não digo a pior escolha, mas a mais difícil, uma das mais difíceis que eu fiz, que foi ela vir pra casa e eu ficar ainda mais 10 dias no hospital. Gente, eu chorei esses 10 dias de saudade, de medo de não voltar pra casa. E aí passaram-se 10 dias mais ou menos, eu tive alta. E eu vim pra casa, eu vim direto pra casa da minha mãe, porque ela tava na minha mãe, mas a minha sogra também tava indo lá todo dia. E, gente, reencontrar ela foi a coisa mais linda da minha vida. Mesmo eu não podendo ficar beijando ela, eu não podendo ficar com ela em pé. Eu fui dar banho na Luísa, a Luísa tava com quase 6 meses. A Luísa era muito pequena. Quem conhece, né, a Luísa sabe que ela era muito pequena. E foram, assim, momentos, assim, que, graças a Deus, ela tem um pai maravilhoso que cuidou dela. E eu sempre me lembrei dessa senhora. Eu nunca mais vi ela, mas eu sempre me lembrei do Luísa não morre. E contar pra vocês que milagres acontecem. Eu sou um milagre e a Luísa é um milagre. Às vezes a gente não entende o que Deus quer fazer na nossa vida, mas existem processos que a gente precisa passar para que Deus nos aprove. E hoje a Luísa tá aí, né? Vocês amam a Luísa e eu agradeço de coração por todo o carinho que vocês têm com ela. A Luísa tá com 2 anos e quase 4 meses. Não fica doente, quase não fica doente. É uma menina super esperta, brava. E tem o gênio da mamãe, né? Pra quem conhece a mamãe sabe que a mamãe é bem brava. Mas a cara do pai. Então, dizer pra vocês, mãe, não desistam dos seus arco-íris. Sim, a Luísa é o meu bebê arco-íris, que é um bebê que vem logo após uma tempestade. E se você tá passando essa tempestade hoje, como algumas mães que eu cuido, que perderam seus bebês, acreditem que o seu arco-íris vai chegar, principalmente no tempo de Deus. Eu amo vocês.